sejam bem-vindos a mais um videocast Alvorada Gourmet. Recentemente soltei nos podcasts duas séries especiais, uma de sanduíche nacional e outra de sanduíche internacional. Então hoje, para seguir essa linha de assunto, o videocast Padarias de BH, passado, presente e futuro, não poderia chamar ninguém menos do que um padeiro. Então, chamei meu amigo padeiro Camilo, seja bem-vindo ao Alvorada Gourmet. Trouxe Obrigado, aqui Flávio. essa Obrigado, maravilha, Alvorada. que a mesa tá bonita aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado, um prazer estar aqui com você. Conversar sobre a história das padarias de Belo Horizonte e a importância que isso tem para nossa cidade, né? Essa cultura. Fala um pouquinho como que começou, como que a cidade de 126 anos vai fazer. Sim. 127. Quando Arão Reis resolveu criar a cidade, já tinha padaria, já vieram padeiros para Belo Horizonte? Os padeiros vieram junto com a construção da cidade, né? A cidade foi feita aí nesse movimento aí de mudança de século, inclusive, né? Mudança de capital, e vieram muitos imigrantes para ajudar na construção da cidade. Um momento muito importante da história do Brasil, né? Esse ponto dessa fase, né? E aí vieram muitos italianos. E os italianos, com a história de massas, de padarias, eles iniciaram esse processo de produção de pães aqui, né? E aí começou toda uma história de fermentações nesse momento aí. E tanto é que um dos nossos bairros, cartões postais, é a Savassi. Exatamente. Que originalmente é o nome de uma padaria de descendentes italianos. É um sobrenome de uma família, né, que iniciou esse processo no começo do século, né, uma família aí de descendentes, né, de italianos. Devia ser um italiano, inclusive, o que começou, né, e os filhos dele montaram essa padaria onde é hoje, conhecido como Savassi, né? Mas ele já tinha história de padarias antes. E essa veio no momento da guerra, mais ou menos em 1940, e veio num momento muito importante, né? Inclusive italianos, eles chegaram até a sofrer alguns ataques, as pessoas que ficaram revoltadas, né, com os países do eixo, né? Mas se reergueram e montaram uma coisa que virou uma referência, né, para a cidade na época. Então podemos falar que quem dominava o conhecimento e as técnicas de panificação em Belo Horizonte eram os italianos. Eram os italianos, sem dúvida. Sem dúvida. E tem várias padarias italianas que surgiram nessa época, né, espalhadas pela cidade. E como se deu isso? Foi um conhecimento que se passou de pai para filho? Me fala um pouquinho como que isso foi evoluindo ao longo do tempo. Esses processos todos, Flávio, assim como a cozinha em geral, né, eram conhecimentos adquiridos, passados de família, né, assim, de pai para filho, de filho para o neto, né. As pessoas iam mantendo a tradição da família, seguindo aqueles negócios ali. Os restaurantes que surgiram não são diferentes. Padaria é a mesma coisa. Então esses italianos que vieram para o Brasil trouxeram a maneira de produzir pães, né, de fazer, inclusive conhecimentos de farinhas, de equipamentos, né. E aí criava-se ali uma tradição que os filhos não tinha essa história. O filho ia para dentro e trabalhava normal, como todo mundo, né? Até hoje na Itália, se você for, você pega várias padarias tradicionais que é isso, o pai com o filho trabalhando e os filhos assumindo o negócio dos pais no momento que eles não podem mais tocar a história, né? E você estava me falando um pouquinho antes da gente começar o nosso bate-papo, que inicialmente esse conhecimento era em cima da fermentação natural. Sim, sim. E que aí, no pós-guerra, que a coisa mudou um pouquinho. Conta um pouquinho essa história pra gente. Você diria que esse foi o primeiro grande mudança na história da nossa panificação? Porque a fermentação, tradicionalmente, sempre foi feita na própria casa, né? Você tinha farinha, você criava ali uma cultura de bactérias, de fermentos naturais, e aquilo você usava como agente fermentador para as massas.
Quando veio a época da guerra, que os alimentos começaram a ficar mais escassos, a produção começou a ficar muito focada em alimentar as pessoas e colocar a história de nutrição e matar a fome mesmo, acima da qualidade, surgiu esse boom que foi o fermento industrializado, que simplificou demais a vida dos padeiros. Você não faz ideia assim, de como é muito mais fácil fazer pão com fermento industrializado. Você tem um pão pronto em algumas horas, né? Ao passo que fermentação natural você pode demorar 2, 3 dias para conseguir o mesmo produto, com qualidades diferentes, claro. Mas aí nesse momento da 1930, 40, 50, ficou muito mais fácil se produzir com o fermento industrializado. E aí, obviamente, que as padarias na época queriam ter um produto, né, mais rápido, queria vender quantidades, volume maior, então foi sendo gradualmente mudada, né, essa cultura, né, essa maneira de produzir para um fermento fácil, fermentação rápida. Você começa e termina em algumas horas, né, o processo todo. E o interessante é que agora a gente observa um outro movimento que é o resgate dessas técnicas ancestrais. Isso, seguindo então essa cronologia que nós estamos montando aqui no nosso bate-papo. Claro. Né? Aí foi evoluindo e eu imagino que foi uma coisa exponencialmente crescente. Sim. Porque, como você falou, gerou uma comodidade, né? Uma facilidade muito grande. Só que isso tudo tem seus efeitos colaterais, né? Tiveram ganhos, né? Porque, por exemplo, a produção ficou mais fácil e o produto ficou mais barato, né? O pão ficou mais acessível. O pão era a base da alimentação, as pessoas se alimentavam de pão e outra coisa, uma carne, um legume, né? Isso, a história humana é por aí, né? Isso facilitou demais, que barateou o produto, né? Simplificou a produção e tornou isso muito mais fácil, né? Mais universal, nesse sentido, né? Então foi significativo, né? Alvorada Gourmet também é cultura, viu, gente? Mas, e obviamente, isso causou mudanças de hábitos, mudanças de comportamento. E aí, até falando em comportamento, tinha uma pergunta que eu queria saber. Na sua opinião, pão de queijo é o pão de queijo de BH ou você é da turma que o pão de queijo tecnicamente não é um pão? O que é o pão, Flávio? Se você pegar, por exemplo, a história antiga dos pães, né? Os antigos pegavam um cereal, faziam uma farinha, misturavam água e assavam em cima de uma pedra. Era pão. A história da fermentação veio com os egípcios, há 6.000 anos atrás, mas até então nada era fermentado dessa forma, né? E aí, bom, se for espremer, talvez uma tapioca, você vai chamar de pão, porque é uma farinha misturada ali com líquido e que você vai grelhar, vai jogar na panela e vai fazer uma coisa que você vai usar para comer. Se a gente chamar isso de pão, ok, isso é um pão, né? Mas talvez assim, para um conceito mais purista, é legal quando a gente passa por um processo de fermentação, porque a fermentação ela muda todo o aspecto de textura, de sabor, de longevidade, de qualidade, né? Torna uma mistura de farinha com água uma coisa de outro nível, né? Então, se a gente for considerar isso como pão, talvez o pão de queijo então, a ausência seja de fermentação no pão de queijo que o limitaria de não ser considerado tecnicamente um pão, mas fica naquele limbo, né? Aquele nível de polêmica, né? Porque a gente conhece isso como pão de queijo e a tradição nossa. Porque eu fico né? pensando, a tapioca seria o nosso pão, o pão brasileiro? Talvez seria o que a gente tem como mais nacional em termos de pão, né? O bolinho de feijão, o acarajé. De origem o africana, acarajé, mas que veio... a gente pode dizer que é um sanduíche feito de bolinho. É um sanduíche com bolinho de feijão, que por que não seria um pão, né? E falando em sanduíche, que foi o motivo e a inspiração do videocast que a gente está aqui hoje, de sanduíches nacionais e sanduíches internacionais. E o que faz esses sanduíches tão característicos de certos lugares é a representatividade de uma cultura, né? Sim, exatamente.
como eu sou padeiro, eu vou puxar a história para o pão. Se você for analisar cada cultura, cada país, ou se for espremer um pouquinho mais, cada cidade, na Itália, por exemplo, tem um pão típico. Essa maneira, esse pão que cada cultura foi desenvolvendo, está intrinsecamente ligado à sua gastronomia, à maneira de comer, aos ingredientes que você tem, ao que existe ao redor, né? Então, se pegar os pães do norte da África, Extremo Oriente, você tem os pães chatos, né? Porque as pessoas comem com as mãos, os pães sírios, né? Os pães indianos. O pão é a maneira como você vai pegar o alimento e levar à boca. Né? Não tem talheres. Se pegar norte da Europa, você vai trabalhar com centeio, com outros cereais que são mais fáceis, né, de serem cultivados nas regiões mais frias. Então você vai ter um sabor mais ácido, que tem a ver com os chucrutes, com os fermentados que eles trabalham nos legumes de outras formas, né? Pegar a Itália, a França, os pães brancos, né, que são ótimos para puxar um molho, para comer com queijo, enfim. E aí essa riqueza, o croque madame, sei que você citou inclusive, né, no seu podcast anterior. E até é bom ter falado nesse assunto, né, do pão sírio. E aí são as coisas da gastronomia brasileira. Nós temos alguns pratos no Brasil que são referenciados por nomes de países de origem, mas que nos países propriamente dito nem existem, né? Então, um sanduíche brasileiro reconhecido é o Beirute, sendo alusivo à capital do Líbano, Beirute, que é a cidade natal do seu idealizador, que hoje tem uma infinidade de receitas e recheios do Beirute. Sim. Mas uma coisa que o caracteriza, que não pode faltar, é o pão sírio. É o pão sírio, que é a base. Que é a base. Mas na Síria, no Líbano, é o mesmo pão, ele é conhecido como pão sírio, porque o Oriente é enorme, né? A gente tem, inclusive, essa ignorância em tratar como todo mundo seja turco, né? Até na piada e tudo, é a mesma coisa que nordestino. O Nordeste são 9 estados, mas generaliza que é tudo nordestino. Tudo nordestino e cada um com sua cultura e peculiaridade, né? O pão, fala um pouquinho do pão sírio do nosso Beirute. Ele é um pão chato, né? Que tem aquela característica de abrir ao meio, né? Quando você joga no forno, né? Então ele estufa, né, que dá aquelas 2 folhas, que é lindo, né? Aquilo é maravilhoso, né? Aquilo para um sanduíche é perfeito, né? Mas ele é uma maneira de fazer esse produto que está difundido em toda essa região do norte da África, né? Passando por esses países todos, né? E cada um deve ter o seu jeitinho, cada família às vezes tem um jeitinho diferente que dá aquele toque especial ao produto, né? É a mesma coisa que o pão de queijo em Minas, né? Exato. Deve ter, no mínimo, uma receita para cada município, né? Para cada família, né? Muito bom. E quando as padarias foram para dentro dos supermercados? Que momento que teve essa virada que a gente... Eu faço até uma comparação, que eu vejo que São Paulo, por exemplo, cresceu uma cultura de padaria muito mais do que Belo Horizonte. Né? A gente tem grandes redes de supermercados e supermercados que, ao meu ver, por exemplo, são referências nacionalmente e tem umas padarias muito fortes, né? Isso foi até anterior a esse movimento do resgate do fermento natural? Eu acho que esse grande boom dos supermercados veio com o fermento industrializado, né? Porque possibilitou que uma produção num espaço menor você pudesse suprir ali uma quantidade grande de pães, né? E aí ficou muito mais fácil para eles produzirem, né? E inclusive atualmente, se você for analisar os supermercados todos, eles têm uma cozinha centralizada, super, hiper equipada, que você produz os pães, congela e manda para as unidades para que terminem de assar, né? Então você consegue distribuir. Esse processo industrializado ele facilita muito a vida das grandes redes, né? Mas voltando um pouquinho da padaria de São Paulo, as padarias de São Paulo têm uma tradição de padoca,
que é aquele lugar que você vai ter um pão, não tem muita variedade, mas que vai te servir ali um café da manhã, um lanche, um almoço, uma coisa assim, que é maravilhoso, né? Essa cultura de São Paulo é muito ligada a esse tipo de negócio, né? A fermentação natural, nesse ressurgimento que teve nos últimos anos, começou aqui em Belo Horizonte, que teve essa busca, né? esse interesse e buscar uma qualidade diferenciada, resgatando técnicas antigas, né? que estavam ficando meio esquecidas, para trazer de novo a qualidade acima da coisa, né? E hoje, claro, isso está no mundo inteiro. E São Paulo, obviamente, como tem um mercado gigante, hoje você tem uma padaria artesanal em cada esquina praticamente, né? E isso começou um pouco com vocês, né, Camilo? Acompanho. Sim. Fazendo 20 anos. 2024, 20 anos de história. Exato. É um dos motivos pelo qual resolvi te chamar, porque obviamente a gente tem inúmeros padeiros e eu tenho grandes amigos padeiros em Belo Horizonte. Mas a escolha honra do seu nome também por conta disso, porque eu vejo uma data muito significativa, então principalmente nos dias de hoje, vencido uma pandemia, então é motivo de muito orgulho para nós belo-horizontinos ter uma padaria como a Acompanho de 20 anos de existência. E isso há 20 anos atrás não tinha quase ninguém. Hoje em dia tem bastante Hoje tem gente, muita né? gente trabalhando, muito bem, inclusive, né? Mas há 20 anos atrás era uma história, a gente não conseguia farinhas direito, né? A gente começou, Flávio, viajando pelo mundo, né? A gente começou com uma viagem de 6 meses, inclusive pela Índia, e depois a gente chegou na Europa já com uma bagagem já caminhada, né? E tudo que a gente via de interessante, todos os processos, pediam ingredientes que a gente não tinha aqui no Brasil. Então foi uma ralação gigante para conseguir adaptar as coisas com o que a gente conseguia encontrar no mercado nacional. Isso eu achei muito interessante para a gente, porque a gente acabou desenvolvendo técnicas que conseguem dar conta de um ingrediente que às vezes não é tão rico assim em proteínas, né, em poder de fermentação e tudo, né? Claro que hoje a gente usa farinhas do mundo inteiro. E vocês foram inspiração para muita gente, né? Sim. E aí depois eu vejo um grande divisor de águas, foi quando o Ronaldo construiu a Dupan no Mercado Central, que era uma referência gastronômica para nós belo-horizontinos, né? Não tinha uma padaria, você imagina, no Mercado Central. Então isso acho que veio colaborar muito para esse movimento mesmo, né? E vários outros, né, Camilo, que a gente... Sim, claro, tem a Bonome, que é uma padaria incrível, tem uma moçada nova que está surgindo, tem a Renata da Albertina, uma turma que está estudando muito, que está tendo acesso aí às farinhas, né, já no começo, uma coisa diferente da nossa história, né, já começaram com equipamentos top, que hoje está muito mais fácil, né, você trazer equipamentos importados, farinhas importadas, né, e técnicas que estão sendo desenvolvidas no mundo inteiro. Com a internet, Flávio, a coisa ficou muito incrível, né, porque se você desenvolve uma receita hoje e publica, amanhã já tem gente no Japão que já viu e já está pegando aquilo ali e pirando em cima. Né? Isso é muito legal, porque a gente entrou num ritmo de processo evolutivo das coisas muito grande. Né? Então a gente não trabalha mais com técnicas tradicionais, você trabalha com técnicas tradicionais revisitadas diariamente, né? E que estão evoluindo sempre. E aí, seguindo essa nossa cronologia aqui que a gente está contando, né? É bom você falar dessa nova geração. E aí eu vejo assim, Belo Horizonte, essa questão das padarias industriais, da grande massa, né? Eu falo assim, na Araújo, por exemplo, você compra pão e até remédio, né? Até remédio. Então, quanto custa um pão industrializado e um pão artesanal? E aí eu te pergunto, isso, né, em Belo Horizonte, que é algo diferente, uma drogaria vender pão, é uma tendência? E aí eu já vou emendar essa pergunta
acontecido recentemente que o CEO do iFood disse que em 10 anos não se cozinha mais, que ninguém vai cozinhar mais. Eu entendo que ele queria dizer que ninguém cozinhava mais em casa, né? Mas eu vejo que o que mostra é o contrário. A própria pandemia nos mostrou o quanto é importante a gente cozinhar, o quanto é importante a gente fazer pão. Né? Uma das coisas que mais vendeu na pandemia foi farinha. As pessoas passaram a fazer pão. Né? Tem dados, o que as pessoas passaram a fazer mais. Pães, cerâmica, desenho, música, instrumentos. Você vê a pandemia, ela impulsionou os trabalhos manuais de uma forma incrível, né? Você pegar, por exemplo, o que a gente considera artesanal hoje, a gente dá um outro valor diferente do que dava a mesma história há 20, 30 anos atrás. Você concorda com isso? Assim? A gente teve uma fase no Brasil que o bacana era industrializado. Agora o bacana é o artesanal. E a pandemia ela trouxe isso, né? Porque você tinha que ter coisa para fazer, né? Em casa, né? Ter trem para fazer, né? E aí você foi estudar pão, estudar cerâmica, estudar desenho, estudar cerveja. Começou o boom de cervejarias, né? Que já vinha há um tempo. De repente a coisa, poxa, você pode fazer na sua cozinha, né? E desenvolver outros processos, né? Eu acho que, eu acredito, na verdade, que inclusive as cervejarias é uma ótima comparação, né? Mesmo porque cerveja é considerado pão líquido, né? Que o processo é semelhante. E Belo Horizonte mostrou ser um case que as cervejas artesanais eram incipientes no mercado, eram insignificantes. E aquela coisa, né? Uma andorinha só não faz verão. A união realmente faz a força. Aí se juntaram tantas pequenas e nano cervejarias que chamou a atenção dos grandes. Tanto é que a Ambev comprou a Vals. A Ambev despertou interesse na compra da Baker e aconteceu o que aconteceu, que eu acredito até que atrasou um pouco a tendência desse movimento da questão do produto artesanal. Né? Você acredita, como eu, que na panificação vai acontecer? Aí a gente já está aqui tentando fazer uma projeção futuro, né? Eu acho que a fermentação natural, né, que caracteriza as padarias artesanais, ela veio para ficar. Isso é fato. Né? As casas que não abriram os olhos para isso vão ficar um pouco defasadas. Claro que eu acredito também que tem espaço para todo tipo de negócio. Existe a padaria de bairro que vai trabalhar um pão que vai suprir ali a um mercado que está precisando de uma coisa rápida, né, que atenda de uma forma mais ligeira, né? E claro que tem um mercado que está sendo desenvolvido e que está interessado numa qualidade de gestão diferente, né, de qualidade sensorial diferente. Então cabem todos os modelos nisso daí, inclusive supermercados. Assim como cabe uma Ambev e cabe também as cervejarias, né, pequenas. Você tem uma diferença grande de custo, porque uma produção industrializada, você tem vários facilitadores que reduzem o custo. Numa produção artesanal, você depende muito mais de pessoas, você tem equipamentos específicos que são caros, a escala de produção é diferente, então você não consegue atingir o mesmo volume que uma indústria consegue atingir trabalhando de forma artesanal, né? Então isso acaba que gera uma diferença de preço, de custo e tudo, para uma panificação ou para uma produção de cerveja, ou o que for, que seja feita de forma artesanal em indústria, né, grande, né? Eu, como você, eu também acredito que veio para ficar. Eu, pelo menos, espero isso, porque eu acho que se a gente perder essa nossa capacidade de cozinhar, de fazer pão, a gente vai estar perdendo muito da nossa essência, né? O que nos diferenciou como raça humana foi conseguir fazer como que o nosso alimento fosse mais digestivo,
É o que nos torna... Ô, Flávio, e nós somos mineiros, né? E a coisa do mineiro, o afeto do mineiro. Como é que você recebe uma visita em casa? Você vai receber numa sala ou você vai receber na sua cozinha? Né? Se uma pessoa for próxima, for um amigo e tudo, já vai direto para a cozinha. Nas portas das casas tradicionais, a porta de entrada tem a porta social e a porta secundária, que é a porta que mais usa, que ela entra por onde? Entra na cozinha. Então, como é que nós mineiros vamos abrir mão de cozinhar? Abrir mão do nosso espaço sagrado, que é receber fogão e, né, o fogo, né, nessa história. Acredito que essa profecia da iFood não se realiza aqui, não. A gente sabe que é muito mais do que simplesmente suprir uma necessidade fisiológica, né? Claro. Que o ato de cozinhar... É a expressão de afeto, de carinho, né, de respeito ao outro, né? Mineiro não sabe falar eu te amo, mas sabe assar pão de queijo. Né? E um cafezinho. E um cafezinho. Que aquece o coração, né? Camilo, estamos chegando ao fim. Maravilha. A gente, eu acho que tinha papo aqui para 5 videocasts. Mas fala um pouquinho do que você trouxe aqui pra gente. Fala um pouquinho do trabalho de vocês. De alguma coisa, né? Bom, vamos começar aqui por uma broinha. Fubá. Né? Que é a nossa expressão, assim como pão de queijo, né? Que é incrível. Tenho aqui alguns produtos. Tem um produto italiano, que é um pão de azeitonas verdes, que a azeitona vem inteira, então já dá uma outra historinha assim, de você mastiga a azeitona. Isso quando sai do forno, Flávio, você chora, assim, com essa crosta crocante, a azeitona quase que derrete na boca, uma explosão de sabores, né? Imagina. Croissant com amêndoas. Esse é um pão de chocolate. A gente, há 20 anos atrás, teve essa ideia de pegar chocolate e colocar dentro do pão e ver o que dava, e virou uma coisa de outro mundo, né? Que é incrível isso. E hoje a gente trabalha com 3 pães diferentes com chocolate. São versões diferentes, mais para complicar a vida de quem está escolhendo, né? E quem quiser ter essas belezuras em casa, ou quem quiser conhecer melhor o seu trabalho, aonde vai? Nós atendemos atualmente em 2 lojas. A gente tem nossa loja principal na Rua do Ouro, número 292, na Serra, e a gente tem um ponto de venda na Bandeirantes. Inclusive, essa loja da Bandeirantes, em breve, vai mudar para um outro lugar mais amplo, com mais conforto, e a gente vai, inclusive, oferecer um espaço para a pessoa sentar na mesa e comer sanduíches, tomar um bom café e ter uma experiência diferente do que simplesmente levar os pães para casa. Né? E a gente trabalha de terças a sábados atualmente, e com produção variadíssima. A gente trabalha com mais de 15 processos de fermentação, com mais de 60 pães diferentes diariamente. Então tem para todos os gostos. E eu posso garantir uma coisa para vocês: quem experimenta pães artesanais de fermentação natural não quer saber mais de pão industrializado. O problema é esse, porque a hora que você acostuma com coisa boa, voltar atrás é difícil. Bom, queria agradecer, Camilo, muito obrigado. Prazer falar Foi aqui com enriquecedor, é uma grande aula. Queria agradecer a todos vocês. Nos acompanhem e nos sigam. Um beijo. Obrigado.